Olá, consumidor! Bem-vindo ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um espaço que, por excelência, preserva pela defesa dos seus direitos e promoção dos seus deveres, informando-o semana tras semana sobre temas de consumo do território cabo-verdiano. Continue na nossa companhia. Seja um consumidor informado, consciente e responsável. No programa de hoje temos os seguintes temas: a voz do consumidor sobre o Dia Mundial da Voz, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2021, saiba o que o governo pode fazer para combater a poluição por plástico. Em informação jurídica, informamos quem são os responsáveis pela defesa dos direitos dos consumidores em Cabo Verde. A ADECO responde o que é um consumidor e por que todos nós somos consumidores. A 16 de abril celebra-se o Dia Mundial da Voz, para conscientizar sobre a necessidade de cuidar e preservar a saúde desse instrumento tão poderoso que iniciou revoluções e provocou mudanças em prol de muitas causas sociais, como a da defesa dos direitos dos consumidores. Na rúbrica A Voz do Consumidor, damos vez e voz a consumidores como você. Escutemos o que têm para dizer-nos. Eu quero reclamar que funções público que a ti trabalha em condições, porque a pessoa te vai para o tribunal que bate num bilhete, demora um data de tempo. Mbala que bate num bilhete de minha avó, tem 80 e tal anos, e escuta mer porque minha avó tem a fiscal. Isto tem que mudar a situação ali, porque não vai que se fotocópia que isto da gente, que precisa da gente ter, que da gente ter. Sim, um vai dentro de prazo, e dizer mais uma semana, um torna depois de uma semana e dizer 2 semanas. Depois agora minha mãe vai dizer que é que está a dar ele. Hoje agora um vai que da América minha avó que tem bem. Minha avó 80 então lá que te pode andar direito que bater lá para fiscal. Não estou já que isto tem que melhorar principalmente atendimento. Atendimento direito, que não é só assim de coisa. Tem que atender gente direito, porque é um lugar que lá tem que ter pelo menos educação, né? Depois também quando uma pessoa te diga lá, isto é que a pessoa tem X de idade, isto tem que ter noção que a pessoa que pode ir lá para fiscal. Uma família de pessoa que tem que ir lá para fiscal, não pode dizer logo que a pessoa que tem bem. Não estou de galinha muito seco, não estou uma coisa para 200 escudos e na caia não estou para 300 escudos. Para mim, ele é contra a lei. Aumentou de 50%. De 50% é minha que existe. Vou estar, por exemplo, não estou a pagar. Na minha zona que eu moro, não estou a pagar 100 escudos por mercadoria. Muitas vezes, não dá 2 postos para arriba. Não estou a alimentos 50 escudos. Quer dizer, é menos 50%. Portanto, sobre atendimento, está falta qualquer coisa. Na todo lugar que uma pessoa vai, tem sempre algumas dificuldades. Mas pronto, às vezes, tem desculpa de catar com o sistema, também tem cheio gente, tem aqueles dias que tem cheio gente. Uma pessoa demora, portanto, a esperar, às vezes vou aborrecer, mas pronto. É algumas coisas que me estão lima. A maior reclamação é na instituição do Estado ali, no atendimento. É que tudo que te atende bem. Tem uns que o atendimento é ótimo, assim, mas de toda maneira me está com qualquer coisa. Assim. Sim, tem reclamações, mas pronto. Sinceramente, tem muito a desejar. Modo o pessoal está a reclamar, depois vou ter retorno daquela reclamação que vou fazer. Aquele que é maior, vou ter a reclamar só para reclamar às vezes. É isso, me antembado na fazer reclamação, na letra, em vários lugares que é só reclamar. Nunca vou ter a resolução daquela reclamação. O combate à poluição por plástico mediante atitudes e criação de soluções sustentáveis é uma responsabilidade de todos. Durante todo esse tempo de consciencialização sobre a temática do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2021, que é combatendo a poluição por plástico, a ADECO tem-se dirigido aos diferentes agentes sociais. Hoje, Kathleen Silva fala sobre o que o governo pode fazer para combater a poluição por plástico. Para solucionar a poluição por plástico, tem de haver responsabilização e comprometimento de todas as partes, consumidores, empresas e governos.
E hoje a ADECO chama para uma ação global o Governo. A trajetória atual do crescimento da poluição por plástico mostra que a crise está a aumentar ainda mais devido à atual pandemia da Covid-19. O atual sistema permite o crescimento desenfreado de resíduos plásticos e as iniciativas vigentes não são capazes de prevenir a duplicação da poluição por plástico até 2030. Mas nós podemos mudar isso com uma abordagem única a ser adotada em todos os setores. Uma abordagem sistemática com estratégias em todo o ciclo da vida do plástico. Para combater a poluição por plástico, os consumidores pedem ao Governo que estabeleça metas nacionais para a redução, a reciclagem e o controle do plástico em linha com os tratados mundiais, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Invistam em sistemas ecologicamente fundamentados para a questão de resíduos domésticos. Que elabore leis eficientes, robustas e esquemas comerciais que tornem os produtores e transformadores de plásticos responsáveis por reverter esta crise. Trabalhe adequadamente a nível regional e invistam em abordagens municipais para estabelecer um plano de gestão robusto e mecanismos de informação transparentes. Proíba plásticos descartáveis de uso único, visando reduzir o consumo e impor aos fabricantes a fabricação de produtos reutilizáveis. Implemente instrumentos adequados de políticas públicas que incentivem o uso de plásticos reciclados no lugar de plásticos novos. Elimine a má gestão de resíduos ao erradicar o despejo de resíduos plásticos a céu aberto nas ruas e em aterros não regulamentados. Colabore com grupos da sociedade civil para garantir uma abordagem sistemática, evitando ações e políticas individuais e fragmentadas. Eu volto a frisar que todas as partes interessadas deverão estar alinhadas ao objetivo comum de reverter esta crise global. Ao nos tornarmos responsáveis por nossas ações e trabalhando juntos, nós podemos solucionar o problema mundial da poluição por plástico. Enquanto associação não governamental de intervenção cívica e solidariedade social, a ADECO é a única associação em Cabo Verde que se dedica à defesa dos legítimos interesses dos consumidores em geral e dos associados em particular. Mas, caro consumidor, você sabe em Cabo Verde, por lei, quem são os principais responsáveis pela defesa dos interesses e direitos do consumidor? Fique atento a essa informação jurídica com o jurista Éder Brito. Os principais responsáveis pela defesa dos direitos e interesses do consumidor em Cabo Verde são o Estado, representado pelo Governo, e o município, representado pelas câmaras municipais, ou seja, as autarquias. Neste sentido, são eles que a Constituição da República Cabo-Verdiana atribui a competência para instruir a população sobre os direitos do consumidor, para educar a população em termos dos direitos do consumidor e também para proteger a população, bem como restituir e indemnizar e fazer com que se restitua e se indemnize os danos causados por empresas e estabelecimentos comerciais ou fornecedores que causem danos na medida da prestação de serviços ou no fornecimento de bens ao consumidor. E também tem uma parte que é muito importante, que está na Constituição e está na Lei do Consumidor, que o Estado e as autarquias locais deverão apoiar as associações que defendem o consumidor no plano nacional. E a única associação em Cabo Verde que faz este trabalho é a ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. É a única que faz este trabalho. E, portanto, a forma desse apoio ser realizado normalmente é através de um financiamento, não é? Já que existe uma certa fragilidade por parte das ações, tanto dos vários governos como dos vários municípios, no que diz respeito à defesa do consumidor, algumas entidades municipais optaram por ajudar financeiramente a ADECO para que a ADECO pudesse realizar esse trabalho. E o Estado também não tem ajudado muito em termos financeiros a ADECO nesse aspecto, mas por vezes já ajudou, mas não é algo periódico.
E por isso essa grande fragilidade, mesmo no trabalho da ADECO, visto que as entidades públicas, ou seja, as forças públicas, não apoiam devidamente a ADECO. Até que o município de São Vicente ajudou a ADECO por uma temporada, mas neste momento não tem ajudado desde algum tempo, desde 2012, não tem ajudado a ADECO, portanto, por isso mesmo houve um julgamento, não é, em tribunal, uma ação judiciária em tribunal, para que o município de São Vicente voltasse a ajudar a ADECO e entregasse a quantia que não entregou durante o período desde 2012 até os períodos de... O que é um consumidor? Porque todos nós somos consumidores. Parece simples, mas a definição do que é um consumidor muitas vezes gera algumas dúvidas quanto à possibilidade de ser representado pela ADECO ou não. Esclareça as suas dúvidas agora com a jurista Janils Oliveira em ADECO Responde. Considera-se o consumidor todo aquele a quem seja fornecido bens, prestados serviços ou transmitidos qualquer direitos destinados a uso não profissional. Esta aquisição de bens, serviços ou mesmo direitos tem de ser feito por um profissional que desenvolve uma atividade econômica que visa obter benefícios. O uso não profissional consiste na utilização de bens e serviços a título pessoal, familiar ou doméstico. Para uma melhor compreensão de quem pode ser considerado um consumidor final, temos os seguintes exemplos. A Ana é proprietária de um estabelecimento comercial e decidiu instalar um ar-condicionado no seu estabelecimento para refrescar o ambiente de trabalho. Já o João decidiu instalar um ar-condicionado na sua residência familiar por causa do calor. A Ana não é consumidora final porque instalou o ar-condicionado para o desenvolvimento de uma atividade profissional. Já o João é um consumidor final porque instalou o ar-condicionado para o uso pessoal na sua residência familiar. Isto é, o consumidor é toda pessoa que adquire bens e recebe a prestação de serviços para o uso pessoal ou da sua família, de alguém que exerce uma atividade profissional. Todos nós somos consumidores, jovens, idosos, homens e mulheres, pobres e ricos. Mesmo fornecedor de um produto ou serviço inverte o seu papel e qualifica-se como consumidor quando adquire bens ou serviços para o seu proveito pessoal. Todos nós estamos sempre a comprar produtos, a contratar serviços e a relacionar com as empresas. Somos consumidores e, assim, integrantes de uma relação de consumo. A proteção do consumidor e a atribuição de direitos específicos dependem, assim, da existência de uma relação de consumo, seja através de celebração de um contrato, seja mediante uma situação destinada a promover o fornecimento de bens ou serviços ou a transmitir direitos entre uma pessoa e um profissional. Um consumidor consciente e confiante na proteção dos seus direitos compra e contrata serviços com mais facilidade, o que significa um mercado de fornecimento de produtos e de prestação de serviço mais eficaz e mais saudável. Um consumidor confiante é um mercado saudável. Essa foi a emissão de hoje. Gratos pela sua audiência e pelo apoio de todos os cabo-verdianos sócios da ADECO. Se você que nos assistiu ainda não é sócio, saiba que é muito fácil apoiar a causa da defesa dos direitos do consumidor. Basta associar-se à ADECO e pagar uma cota mínima de 100 escudos mensal. A ADECO está disponível para os sócios e consumidores em geral através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 em São Vicente, 971 38 74 Praia, 955 33 02 Sal. Pelo e-mail informação adeco@gmail.com e site adeco.cv.
Siga o trabalho da ADEC em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira, à mesma hora. Até lá, consumidor, lave as mãos e use máscara.